Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR com a prova de Michigan, Mini Challenge em Salvador, Fórmula Classic, o segmento de arrancadas e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos falando de NASCAR. E agora já estamos com a presença do Miguel Paludo. O Sérgio Lago continua de férias. E, Miguel, duas coisas me deixaram marcadas nessa prova de Michigan. Primeiro, a força de Kevin Harvick perto do começo dos playoffs, e depois a recuperação dos carros da Ford de Jack Roush. Com certeza, o Kevin já vem sendo bem constante durante toda a temporada e conseguiu mais essa vitória. Se eu não me engano, são 20 anos sem vitória da Richard Childress em Michigan, então muito legal essa vitória para a equipe como um todo. E o Jack Roush botando 3 carros entre 5 primeiros. Eu acho que eles tiveram uma ascensão muito boa, pelo jeito acertaram os motores da Ford, e a equipe está conseguindo demonstrar o trabalho que está sendo feito. Com a vitória, Kevin Harvick aumenta ainda mais a vantagem na tabela de posições. Jeff Gordon, segundo colocado, Denny Hamlin na terceira posição, seguido pelo Tony Stewart e Jimmie Johnson ocupando as 5 primeiras posições. O Mark Martin agora é o 13º, precisa de 35 pontos para chegar no Greg Biffle, que é o 12º da tabela da NASCAR. Agora, aproveitando, Miguel, a sua presença aqui nesse fim de semana em Los Angeles, eu quero falar sobre o final desse ano para você, as provas da East Series e da Truck Series. Bom, primeiramente falando da East Series, nós vamos ter mais 3 provas, uma em Gresham, New Hampshire e Dover, então são ovais um pouco maiores. Dover é um oval com bastante inclinação, que vai ser muito legal, vou ter bastante aprendizado lá. Sobre a Truck Series, nós temos Bristol, Kentucky, Homestead e Miami. Desculpe, Texas e Miami e Homestead. Então, na verdade, temos 4 provas. Esse acerto foi feito com a NASCAR para que eu tenha liberação ano que vem, então tô super entusiasmado para correr em ovais maiores, para pegar a experiência de draft, downforce, tudo isso que envolve ovais maiores. E além disso, nós vamos fazer uma corrida na Arca, a corrida do Kansas, que também é uma prova super rápida, uma pista grande. Então, bastante coisa. Acho que eu estou cumprindo assim meu objetivo esse ano, que é de ter o máximo de experiência possível em diferentes categorias. E com essas corridas da Truck Series escolhidas a dedo pela NASCAR, você já recebe autorização basicamente para toda a temporada do ano que vem da Truck Series. Isso mesmo. A pior corrida, vamos dizer assim, é a primeira, que é Daytona, que é a mais difícil de conseguir liberação. Então, com essas 4 corridas, a gente está liberado para testar em janeiro e para correr em fevereiro na Truck Series, na primeira corrida do ano e uma das mais tradicionais. Legal, e fica com a gente até para responder as perguntas hoje? Com certeza. Tá bom, então vamos ficar agora com o segmento Maquineta do Tempo, onde conta a história do automobilismo brasileiro. E não esqueça, você pode comprar a série do automobilismo brasileiro acessando o site uracer.com.br. O estilo de corrida dos anos 30 no Sul continuava acelerando o processo de popularização do automobilismo, correndo com equipamentos bem mais baratos comparados com os europeus das provas da Gávea e Chapadão. O preço mais acessível não significava baixo desempenho ou durabilidade, e as provas de raid comprovavam este fato. Entre os raids, o grande acontecimento da década foi em 1937, com o raid Montevidéu, Rio de Janeiro. Este raid reuniu mais de 42 carros, com corredores brasileiros, argentinos, uruguaios e até mesmo chilenos. Depois da largada em Montevidéu no dia 4 de abril, os 3.200 quilômetros de percurso foram divididos em 8 etapas. A dificuldade era enorme, já que os participantes conheciam muito pouco dos caminhos. O grande favorito era o asa uruguaio Héctor Suplicy Sedes. Sedes dominou a prova desde a saída em Montevidéu, mas foi obrigado a abandonar quando o câmbio de seu carro quebrou já em solo brasileiro, entre as cidades de Cachoeira do Sul e Porto Alegre. Com o abandono do uruguaio, os porto-alegrenses vibraram quando viram a famosa carreteira de Norberto Jung, identificada pelo galgo branco pintado na lateral, assumir a liderança do raid. Depois de vencer um breve duelo contra João Caetano Pinto, travado antes de Santa Catarina, Jung chegou na capital federal na primeira posição, no dia 11 de abril de 1937. No ano seguinte, em 1938, o desafio seria o raid Montevidéu-Rivera-Montevidéu, numa prova que marcou a tendência da utilização de carros fechados por motivos de segurança. Naquela ocasião, o asa uruguaio Sedes fez as pazes com a vitória em um raid.
Depois da corrida, a entrevista para a rádio logo ao sair do carro. Reparem na sujeira de seu rosto depois da competição e também a improvisação na proteção das mãos dos pilotos, já que naquela época não utilizavam luvas. Seu compatriota uruguaio Etienne Gomberri ficou em segundo e foi seguido por Norberto Jung, que chegou em terceiro. Esta prova também marcou a estreia em corridas internacionais de outra lenda do automobilismo gaúcho, Catarino Andreatta. Um dos maiores raids brasileiros foi organizado pelo Automóvel Clube do Brasil e se chamou a Grande Prova Presidente Getúlio Vargas. A corrida teve um trajeto de ida e volta, partindo da capital Rio de Janeiro e passando por cidades de vários estados, como Belo Horizonte, Goiânia e São Paulo. O evento foi realizado em 1941 e teve um percurso de 3.700 quilômetros. Sendo outra grande prova de integração, uruguaios como Jorge Monteiro se uniam aos argentinos Fangio e Oscar Galvez, irmão de Juan. Num resultado espetacular para os argentinos, Juan Manuel Fangio venceu com uma margem tão grande que teve tempo de dar a bandeirada para o segundo colocado, o também argentino Oscar Galvez. Desta maneira, dois grandes gigantes do automobilismo argentino fizeram dobradinha no Brasil. Logo após o intervalo, Fórmula Classic e Mini Challenge.